Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Vamos continuar agora com o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Os réprobos. E nos diz Camilo, então. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores, julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis, pela tibieza da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Também eu pensei assim, muito apesar da auréola de idealista que minha vontade acreditava glorificando-me à fronte. Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente e rebelde, com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-se, como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre meu ser acabara de cair. Fora, como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, descerrando os véus da memória, como neste instante, revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituem a vida. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o eu de um suicida. Logo as primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvem-se em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz estado vibratório e mental que o homem não pode compreender, porque está fora da sua possibilidade de criatura que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa normalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Nessas primeiras horas, que por si mesmas constituíram a configuração do abismo em que se precipitou, se não representassem apenas o suicídio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis da natureza que violou, o suicida semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que, para maior suplício, se lhe obscureça de toda a percepção dos sentidos, sente-se dolorosamente contundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos, violentamente atingidos pelo malvado acontecimento,
paradoxos turbilhonam em volta dele, afligindo-lhe a tenuidade das percepções, com martirizantes, girândolas de sensações confusas. Perde-se o vácuo, ignora-se. Então, nessa primeira parte, Camilo vem nos narrando as sensações que ele teve ao cometer o suicídio, colocando desde o início que a intenção de se livrar das dores que o suicida tem, independente da situação, independente dos motivos, independente daquilo que o levou a cometer este ato, esta intenção, ela acaba sendo frustrada pela percepção de continuar mais vivo do que antes. Porém, continua, como ele narra aqui, no desespero da dor que se segue e que se repete constantemente, porque esta dor fica gravada no espírito, sim, mas o espírito ainda extremamente martirizado, porque ele é muito materializado ainda, sente-se vivo como antes, e ao se sentir vivo como antes no corpo físico, volta e continua sentindo em cada lembrança a dor causada pelo suicídio. No caso de Camilo, o tiro dado em seu ouvido. Sente a dor constante, sente o sangue lhe escorrendo, sente sempre aquelas mesmas vibrações, como ele coloca, que fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, descerrando os véus da memória, como neste instante, revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. Então ele mostra a fragilidade que é a dor constante que causa e que é algo que foge ao controle, porque se sente o suicida alguém não merecedor de ajuda, não merecedor de amparo, e por causa disso sofre constantemente daquela maneira e não consegue se encontrar e encontrar ajuda. E como ele mesmo coloca, a linguagem humana não é capaz, a nossa linguagem não alcança com a precisão toda a definição do sofrimento que enfrenta o suicida, e que só compreende, só sente e só entende de uma maneira mais exata, mais próxima, vamos dizer assim, aquele que também já passou por este ato, por este infeliz tropeço. Por isso nós não devemos, se não devemos, aliás, julgar nunca ninguém, muito mais quem cometeu um ato de suicídio, independentemente do que o levou. Ah, mas foi uma atitude egoísta. Ah, foi o desespero. Tentou fugir no último instante, tentou, aliás, reverter no último instante a ação, não conseguiu. Seja qual for a situação, nós não devemos julgar, muito pelo contrário. Devemos e precisamos orar, certo? Então continua narrando aqui Camilo. Não obstante, aterra-se, acovarda-se, sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas praticar. Desnorteia-se, entrevendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou com suas tenazes inevitáveis, e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de urzes e lágrimas, decênios
de rijos testemunhos até que se reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente. Pouco a pouco, senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei, meu pobre espírito, após a queda do corpo físico, o atributo máximo que a paternidade divina impôs sobre aqueles que, no decorrer dos milênios, deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Senti-me enregelar de frio, tiritava, impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo. Provocou-me inalienável mal-estar. Faltava-me, ao demais, o ar que o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que, uma vez que eu me desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Odores fétidos e nauseantes, todavia, revoltavam-me brutalmente o olfato. Dor aguda, violenta, enlouquecedora. Arremeteu-se instantaneamente sobre meu corpo por inteiro, localizando-se particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a destra ao ouvido direito. O sangue corria do orifício causado pelo projétil da arma de fogo, de que me servira para o suicídio, e manchou-me as mãos, as vestes, o corpo. Eu nada enxergava, porém, convém recordar que meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza, aos meus olhos necessitados de ver, para que me fosse dado obter pelo trabalho a subsistência honrada e ativa. Sentia, pois, ainda cego, e, para cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido. Tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim, como antes do suicídio. Passei a reunir ideias malgrado meu. Revi minha vida em retrospecto, até a infância, sem mesmo omitir o drama do último ato. Programação extra sob minha inteira responsabilidade. Senti-me vivo, averiguei, consequentemente, que o ferimento que em mim mesmo fizera, tentando matar-me, fora insuficiente, aumentando assim os já tão grandes sofrimentos que desde longo tempo me vinham perseguindo a existência. Supus-me preso a um leito de hospital, ou em minha própria casa, mas a impossibilidade de reconhecer o local, pois nada havia, os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, entraram a me angustiar profundamente, enquanto lúgubres pressentimentos me avisam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Então, nesta parte, Camilo vem colocar que as dores que ele sentia, quando ele fala aqui nos mínimos detalhes, deprime-se a aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que eram permitidas praticar. O suicídio, ele vai contra todas as leis. Se nós formos estudar e ler sobre qualquer tipo de religião diferente, estamos aqui analisando o aspecto espírita, é um livro espírita, sim, mas todas as religiões, em todas as situações, o suicídio é uma lei
contra as naturezas de Deus. É uma lei, perdão, é um ato que vai contra as leis da natureza de Deus. Então, é o que ele fala. Ultrapassou os limites. Foi além, vamos dizer, de tudo o que ele poderia ter feito. Ele tirou a própria vida do corpo físico, lógico. Traumatismo psíquico, choque nefasto que dilacerou com suas tenazes inevitáveis. Daí ele fala, exigirá roteiro de urses lágrimas, decênios de rijos testemunhos, até que se reconduza as vias do progresso interrompidas pelo ato arbitrário e contrapudecente. Ao tirar sua vida do corpo físico, atentando contra este corpo físico, ele não apenas, através do suicídio que ele vem narrando aqui, da forma como aconteceu, ele não destruiu apenas este corpo físico, mas ele também prejudicou o seu perispírito, através do tiro que ele lhe deu, que ele deu em seu ouvido. Então ele destruiu este corpo físico e causou um dano também no seu perispírito. E o seu espírito ainda se sentia vivo. Só que para que ele repare este perispírito, reconstrua isto novamente, ele vai precisar de várias encarnações para que ele consiga, então, reconstruir, plasmar novamente isto para que volte a ser. Então, nós temos, vamos dizer que, por exemplo, o corpo físico fosse este pano aqui. Está aqui tranquilo, normal, inteiro. E ele, quando ele deu aquele tiro, destruiu o seu corpo físico e o seu perispírito naquele local ficou desta forma. Então ele vai precisar de uma encarnação, 2, 3. Não existe um número exato de encarnações e de tempo exato para que esta reconstrução seja completa, para que a sua consciência se liberte deste erro, porque não é Deus que o está julgando, não é a espiritualidade que o está punindo, é ele que não se sente merecedor, é ele que se sente a última criatura do universo, vamos dizer assim, e sente a dor ainda. Então, ele é que pede que isso aconteça, mesmo que inconscientemente, até que o seu perispírito fique inteiro novamente. E ele continua nos dizendo aqui: pouco a pouco senti, ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu pobre espírito após a queda do corpo físico. E aí ele diz: precisarão de milênios o atributo máximo que a paternidade divina impôs sobre aqueles que no decorrer de milênios deverão refletir sua imagem e semelhança. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Ah, mas como fazemos tantas bobagens? Nós temos o livre-arbítrio, mas ele, no caso, utilizou o seu livre-arbítrio de uma maneira que prejudicou completamente a sua trajetória reencarnatória. Ao invés de andar numa linha reta aqui, ele simplesmente foi na direção contrária, tirando a vida do seu corpo físico, e agora terá que refazer todo o caminho de volta para continuar andando. Não que não poderá progredir em torno em cada uma das encarnações em que estará reparando o seu corpo físico. Sim, pode. Porém, é uma reparação, uma caminhada, uma reparação, uma caminhada, uma reparação, uma caminhada, até que tudo isso se reconstrua. E o passo, muitas vezes mais difícil no caso de um suicida: o auto-perdão. Que ele mesmo se liberte e sinta-se merecedor de ajuda e não mais fique se auto-punindo pelo erro que cometeu. E ele diz: senti-me enregelar de frio. E ele fala também: senti o frio,
sentia o corpo gelado, sentia as vestes no corpo, sentia o cheiro, odores fétidos e nauseantes. Sentia também o olfato, a dor aguda e violenta de tudo que ele fez, tirando o seu corpo, tirando a vida do seu corpo físico. Fala de convulsões indescritíveis da dor física, que ele levava a mão, a destra, a direita, ao ouvido e o sangue escorria, causado por tudo isso. Mas como que ele ainda sentia esta dor dessa maneira? Esse parágrafo ele é extremamente importante nessa descrição disto. Odores fétidos e nauseantes, todavia, revoltavam-me brutalmente o olfato. Dor aguda, violenta, enlouquecedora. Arremeteu-se instantaneamente sobre meu corpo por inteiro, localizando-se particularmente no cérebro e iniciando no aparelho auditivo. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a destra ao ouvido direito, o sangue corria do orifício causado pelo projétil da arma de fogo de que me servira para o suicídio e manchou-me as mãos, as vestes, o corpo. Eu nada enxergava, porém, convém recordar de que meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver, para que me fosse dado obter pelo trabalho subsistência honrada e ativa. Camilo não conseguia aceitar nessa encarnação que ficara cego. Para ele aquilo era uma vergonha, ele não aceitava. A revolta tomou conta, a vaidade, o orgulho, ele não aceitou de forma alguma. E a dor, a revolta, a raiva, a mágoa foi tão grande que ele deu um tiro em seu ouvido. Mas como era extremamente materialista, apegado àquele corpo, por conta disto, mesmo o seu corpo ali apodrecendo, mesmo ele já sem o corpo físico, apenas usando seu perispírito, ele sentia aquele cheiro, sentia aquela ferida, aquele machucado, sentia o sangue escorrendo, sentia dores, tudo o que ele havia causado ao corpo físico ele sentia instantaneamente e constantemente, ficava sentindo aquelas dores horríveis. A roupa suja, ele se via vestido novamente e a roupa toda suja de sangue e aquele cheiro e aquela podridão, vamos dizer assim, daquele sangue, daquele machucado, de algo que estava, uma ferida aberta, vamos dizer assim, um tempo inteiro. E ele diz, por conta disso, por ser extremamente materialista, ele sentia ainda tudo isto o tempo inteiro. E ele diz, senti-me ainda cego e, para acúmulo da minha desorientação, ferido, encontrava-me ferido. Ele não estava mais ferido, mas na sua consciência ficara gravado o último instante de quando encarnado, vivo no corpo físico, em que ele deu o tiro. E aquilo ficou na memória. Ele, por ser extremamente materializado, se sentia ainda vivo, como se estivesse no corpo físico, ao mesmo tempo que sabia que o corpo físico estava apodrecendo. Ele sabia disso, mas ele se sentia vivo. E aí ficava o tempo inteiro naquela forma, ali, tão somente ferido e não morto. Porque ele não morreu. Nós não morremos, somente o nosso corpo físico. Então ele, por permanecer tão vivo quanto sempre, e como antes, permanecia com as dores constantes do ato que tinha praticado. E ele diz, porque a vida continua em mim como antes do suicídio. E aí ele fala que passou um retrospecto todo da sua vida, da infância, e ele sabia que tudo era responsabilidade dele. E ele diz,
sem omitir o drama do último ato, programação extra sobre minha inteira responsabilidade. Sentia-me vivo, consequentemente, o ferimento que me fizeram tentando matar-me fora insuficiente. Ou seja, nós não podemos nos livrar de uma encarnação tentando tirar a vida do corpo físico, cometendo um ato de suicídio. Nós não iremos fazer isto. Nós iremos paralisar, nós não podemos retroceder na nossa evolução, mas nós estacionaremos quando assim cometermos um ato deste e a nossa evolução, a partir dali, terá uma lentidão mais forte ou mais lenta, ou não tão lenta, mas algo incerto a partir de então. E ele diz que ele se sentia preso a um leito de hospital ou na própria casa, porém ele não conseguia reconhecer o local, mas ainda assim se sentia cego. Por quê? Porque era a forma como ele se via, por se acreditar e se sentir ainda vivo pela sua materialidade, que ainda tinha ao extremo junto dele. E ele e aí ele voltou para casa, se sentia em casa, se sentia como antes, sozinho, com dores, se sentia como se tivesse, ou como ele mesmo diz, num hospital ou na sua própria casa. E aí continua narrando Camilo. Bradei por meus familiares, por amigos que eu conhecia afeiçoados bastante para me acompanhar em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou enervando-me. Indaguei mal-humorado por enfermeiros, por médicos que possivelmente me atenderiam, dado que me não encontrasse em minha residência e sim retido em algum hospital. Por serviçais criados, fosse quem fosse, que me obsequiar pudessem. Abrindo as janelas do aposento onde me supunha recolhido, a fim de que correntes de ar purificado me reconfortassem os pulmões, que me favorecessem coberturas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros, providenciando bálsamo às dores que me supliciavam o organismo, o alimento e a água, porque eu tinha fome e tinha sede. Com espanto, em vez das respostas amistosas, porque tanto suspirava, e que minha audição distinguiu, passadas algumas horas, foi um vozerio enlouquecedor, que, indeciso e longínquo a princípio, como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente até positivar-se em pormenores concludentes. Era um coro sinistro de muitas vozes confundidas em atropelos desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. No entanto, estas vozes não falavam entre si, não conversavam. Blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentando-se, reclamavam, uivavam, gritavam, enfurecidas gemiam, estertoravam, choravam, desolaradamente, derramando pranto hediondo, pelo tono de desesperação em que se particularizava, suplicavam raivosas socorro e compaixão. Aterrado, senti que estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo que se revelava através da audição, estabelecendo corrente similar entre meu ser superexcitado e aqueles cujo vozerio eu distinguia. Esse coro isócrino, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças de que poderia o meu espírito dispor em tão modesta situação, movimentei-me no intuito de me afastar de onde me encontrava para local que não mais o ouvisse. Tateando nas trevas tentei caminhar, mas dir-se-ia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido
e gelado em que me deparava, não podia desapegar-me. Sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam, raízes cheias de seiva que me atingiam, grilhetado naquele extraordinário leito por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejado afastamento. Aliás, como fugir se estava ferido? Desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego, positivamente cego, como apresentar-me a público em tão repugnante estado? A covardia, a mesma hidra que me atraíra para o abismo em que me agora convulsionava, alongou ainda em mais seus tentáculos insaciáveis e colheu-me irremediavelmente. Enlouqueci-me de que era o homem ainda uma segunda vez e que cumpria lutar para tentar vitória, fosse a que preço fosse de sofrimento. Reduzi-me, por isso, à miséria do vencido, e considerando a insolúvel situação, entreguei-me às lágrimas, chorei angustiosamente, ignorando o que tentar para meu socorro. Mas, enquanto me desfazia em prantos, o coro de loucos, sempre o mesmo, trágico e funéreo, regular como o pêndulo de um relógio, acompanhava-me com singular similitude, atraindo-me como se emanado de irresistíveis afinidades. Por se sentir ainda vivo no corpo físico, tal qual no corpo físico, ele ainda clamava pelos seus familiares, pedia ajuda às pessoas, como se ele estivesse num hospital ou na sua residência, e chamava pelas pessoas que trabalhavam com ele, ou seja, ele ainda não tinha se dado conta exatamente do que tinha acontecido do seu suicídio. Então ele ainda pedia ajuda, como agora nós estamos aqui, eu estou aqui em minha casa e estou chamando, pedindo por alguém. E ele fazia do mesmo jeito. Só que ele não estava mais no corpo físico, estava desencarnado, mas agia como alguém encarnado, vivo no corpo físico. E as pessoas não respondiam, não vinham ao seu encontro, logicamente, porque não estavam com ele mais. Mas ele não se dava conta disso. Tentava respirar e sentia novamente as dores, sentia a fome, sentia sede, porque ele sentia todas as sensações que o corpo físico sente por acreditar e sentir-se vivo no corpo físico. Mas, mais uma vez, lembramos então, o seu perispírito extremamente materializado, extremamente ele ainda materializado, sentindo-se ainda vivo no corpo físico, por ser uma pessoa que não cultivava os hábitos da oração, os hábitos de uma vida mais espiritualizada, ele vivia preso à terra, vamos dizer assim, e com as mesmas sensações terrenas e muito mais por conta disso. E o que ele passou a ver, a ouvir, passou a sentir, sim, eram outros espíritos suicidas, tal qual ele, mas cada um à sua forma, cada um ao seu ato que havia praticado, que gritavam, que se desesperavam, que ficavam naquela loucura constante do ato praticado do suicídio e que viviam naquelas regiões reunidos, agrupados de sofrimento e de outros espíritos suicidas que ali se encontravam todos eles naquelas regiões de dor, de tristeza e de ranger de dentes. E então ele continua: insisti no desejo de me furtar a terrível audição. Após esforços desesperados, levantei-me. Meu corpo enregelado, os músculos retesados por entorpecimento geral. Dificultavam-me sobremodo o intento. Todavia levantei-me. Ao fazê-lo, porém, cheiro penetrante de sangue e vísceras putrefatos reacendeu em torno, repugnando-me até as náuseas.
Partia do local exato em que me estivera dormindo. Não compreendia como poderia cheirar tão desagradavelmente o leito onde me achava. Para mim, seria o mesmo que me acolhia todas as noites, e, no entanto, o de odores fétidos que me surpreendiam agora. Atribuí o fato ao ferimento que fizera na intenção de matar-me, a fim de explicar-me de algum modo a estranha aflição ao sangue que corria, manchando-se as vestes realmente. Eu me encontrava empastado de peçonha, como um lodo asqueroso que desorrasse de meu próprio corpo, empapando incomodativamente a indumentária que usava. Pois, com surpresa, surpreendi-me trajando cerimoniosamente, não obstante, retido num leito de dor. Mas, ao mesmo tempo em que assim me apresentava satisfações, confundia-me na interrogação de como poderia ser assim, visto não ser cabível que um simples ferimento, mesmo a quantidade de sangue espargido, pudesse tresandar a tanta podridão, sem que meus amigos e enfermeiros deixassem de providenciar a devida higienização. Inquieto, tateei na escuridão com o intuito de encontrar a porta de saída, que me era habitual, já que todos me abandonavam em hora tão crítica. Tropecei, porém, em dado momento num montão de destroços e instintivamente curvei-me para o chão, a examinar o que assim me interceptava os passos. Então, repentinamente, a loucura irremediável apoderou-se de minhas faculdades e entrei a gritar, a uivar, qual demônio enfurecido, respondendo na mesma dramática tonalidade a macabra sinfonia cujo coro de vozes não cessava de perseguir minha audição em intermitências de angustiante expectativa. O montão de escombros era nada menos de que a terra de uma cova recentemente fechada. Não sei como, estando cego, pude entrever, em meio às sombras que me rodeavam, o que existia em torno. Eu me encontrava num cemitério, os túmulos com suas tristes cruzes em mármore branco ou madeira negra, ladeando imagens sugestivas de anjos pensativos, alinhavam-se na imobilidade majestosa do drama que me figuravam. A confusão cresceu. Por que me encontraria ali? Como viera? Pois nenhuma lembrança me ocorria. E o que viera fazer sozinho, ferido, dolorido, extenuado? Era verdade que tentara o suicídio, mas sussurro macabro, qual sugestão irremovível da consciência esclarecendo a memória, aturdida pelo ineditismo presenciado, percutiu estrondosamente pelos recôncavos alarmados do meu ser. Não quiseste o suicídio? Pois aí o tens. Camilo então se dá conta, de uma forma triste como ele mesmo narra, e não haveria de ser de outra maneira, mais uma vez, a lembrança do sangue que ele sentia, que escorria, que continuava sentindo as dores, o mau cheiro, a podridão tomando conta, como quem está vendo um corpo apodrecendo, feridas abertas, de que ele estava, de que ele havia retornado ao cemitério e se encontrava junto do seu corpo, apodrecendo, enterrado já, lógico, apodrecendo, e ele sentia por isso, pela sua forma materializada ainda, sua forma materializada não, pelo seu perispírito ainda, ligado, se sentindo ligado ao corpo físico, pela sua mente ainda materializada e atormentada pela dor e sofrimento, se sentia ligado àquele corpo, sentia-se assim, e sentia todas as dores, o mau cheiro, todas as sensações, porque as sensações são sentidas através do perispírito, e o seu espírito sentia tudo isto, seu perispírito sentia isto, o mau cheiro, as dores, a loucura tomando conta, atormentando a sua casa mental, o seu espírito. E aqueles que ali se encontravam, também na mesma situação,
e aqueles que vibravam naquela região de dor e sofrimento, e os que se alimentavam dessa dor riam e faziam pouco caso disso, dizendo: mas tu não quis o suicídio? Não quiseste o suicídio? Aí está, pois aí o tens. E ele, então, começa a se dar conta, pouco a pouco, de uma forma lenta, mas começa a se dar conta, com todas as forças e sofrimentos do ato que havia praticado. Esta foi mais uma etapa do nosso estudo, passo a passo, da nossa leitura e estudo passo a passo da obra Memórias de um Suicídio, Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, narrado pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar. Se você não assistiu os vídeos anteriores a respeito deste estudo, esteja assistindo com calma. Estaremos estudando passo a passo esta obra tão importante para nós e para a doutrina espírita, para todos os irmãos desencarnados também e para todas as pessoas, certo? Conheça a nossa playlist aqui de estudos, assista às lives, que Deus nos abençoe sempre. Um forte abraço para você, que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos guiem e até a próxima, certo?